Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Sem Religião. E o conteúdo do vídeo de hoje é sobre os perigos do caminho da fé. Exatamente, nós vamos falar dos perigos do caminho da fé. Quantos perigos se pode encontrar no caminho da fé? Vamos ver alguns pontos aqui. Eu quero deixar esse conteúdo à sua disposição para que você venha analisar as minhas palavras, as minhas ideias. Isso aqui não é uma regra geral, não é uma verdade absoluta o que eu vou estar falando agora nesse vídeo. E se você não gosta de ouvir coisas que confrontem a sua fé, então melhor você não continuar nesse vídeo, porque certamente o que você vai ouvir aqui agora, você jamais, eu disse jamais, você vai ouvir essas palavras dentro de uma igreja, numa reunião familiar, enfim, qualquer lugar onde se reúnam pessoas que têm esta fé. Você jamais vai ouvir essas palavras aqui, somente aqui, no canal Sem Religião, inclusive nesse vídeo, você vai ouvir. Então, permaneça comigo até o final desse vídeo, porque tem muita coisa para a gente tratar aqui. Vamos falar sobre os perigos, sobre as ciladas, sobre os abismos que a fé, o caminho da fé, esconde. O caminho da fé esconde de todo aquele que decide trilhar esse caminho, o caminho da fé. E a gente vai começar lendo, inclusive, um texto da Bíblia. Eu quero ler esse texto, bem pequeno, é só um versículo. Eu quero ler esse versículo que está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5 e verso 7, que nos diz o seguinte: porque andamos pela fé, por fé, e não pelo que vemos, e não pela vista dos olhos. Eu vou repetir. Talvez a versão da sua Bíblia ela é um pouco diferente, mas o objetivo aqui é o mesmo, tá? A ideia é a mesma. Vamos lá. Porque andamos por fé, e não pelo que vemos, e não pela vista dos olhos. Então, aí está, para começar a trilhar esse caminho, você já começa numa enrascada, numa problemática muito grande, porque é complicado você tomar um caminho do qual você não conhece. Você tomar um caminho, por exemplo, no escuro. Você tomar um caminho à noite, no escuro, sabe aquela noite que está um breu, que ninguém consegue enxergar absolutamente nada, sem o auxílio de uma luz, a luz natural, que seja a luz da lua, ou até mesmo a luz artificial. Fica complicado, você não sabe o que te aguarda à frente. Assim é o caminho da fé. E aí o texto da Bíblia está dizendo que aquele que decide a ser um caminhante, né, um transeúnte da fé, aquele que decide ter essa fé vai ter que enfrentar esses perigos, vai ter que caminhar, não pelo que vê, mas sim pela fé, acreditando em coisas que você não tem certeza, que você não tem a menor evidência, que nunca ninguém voltou de lá trazendo informações, não tem um guia nesse caminho. O guia é a Bíblia, né? O guia do caminho da fé é a Bíblia.
E é um caminho complicado, não é? Deu para entender? Então, vamos lá. Eu estou diante de um assunto aqui bem complexo, tá? Bem complexo, mas é fácil da gente entender. Você sabe que as pessoas, elas procuram ter essa fé, elas procuram adquirir essa fé, a fé religiosa, a fé na Bíblia, a fé na palavra da Bíblia. E eu quero trazer um comentário de uma pessoa que ela assistindo um dos vídeos aqui do canal, o vídeo em que eu falei sobre a doença de uma cantora famosa, que é a Preta Gil, que está com câncer. E essa pessoa, que é uma senhora, ela assistiu esse vídeo e ela nos escreveu nos comentários do vídeo. Então eu vou ler aqui o comentário dessa amiga que decidiu escrever um pouco da sua história, que é uma realidade, uma história dramática. Foi algo semelhante ao que aconteceu, o que está acontecendo com a Preta Gil. O esposo dessa senhora passou. O esposo dessa senhora, que nos escreveu nos comentários do vídeo, ele passou, sendo que ele tinha fé. Ele era uma pessoa de muita fé, ele era religioso. E como eu disse, amigo, amiga, no começo desse vídeo, que o caminho da fé, ele é tenebroso. Ninguém tem certeza de nada. A pessoa que decide trilhar esse caminho tem que estar muito preparada para as surpresas desagradáveis. Porque trilhar por esse caminho é a mesma coisa de uma pessoa que não tem a sua visão, que não consegue enxergar. Ela não consegue enxergar. E ainda é pior, porque a pessoa que decide caminhar pela fé, ela vai seguir tutores, guias, né? Pessoas que vão conduzir você. E muitas pessoas, eu posso até dizer de uma forma, né, prática, todos os guias espirituais da fé, eles te enganam, eles mentem para você, viu? Vou voltar a repetir, todos os guias que conduzem as pessoas pelo caminho da fé mentem para você, te enganam, te iludem, te ilude, e também eles se aproveitam da sua cegueira, da sua inocência, e eles acabam tirando proveito dessa sua fé. Você está entendendo? Eles tiram proveito dessa sua fé. Então, a pessoa que caminha pela fé, ela tem que estar preparada para enfrentar os obstáculos, os perigos, porque seguir a fé, seguir o caminho da fé, nada mais é do que viver a fantasia, ilusões, né? É você fazer um negócio no escuro, de forma bem direta, né? É você fazer um negócio no escuro. E tem negócios que a gente faz no escuro que é bom, mas tem negócios que a gente faz no escuro que é extremamente perigoso e problemático. Por isso não te aconselho você fazer tudo no escuro, tá? Tenha cuidado, tá? Então, bora lá. Vamos ver aqui qual foi o comentário que é um testemunho, né? É um depoimento que essa senhora compartilha conosco aqui no canal. Isso mostra que os vídeos que nós fazemos aqui, por mais simples que seja, mas são de extrema relevância, porque tem pessoas que se identificam com o que a gente fala aqui.
E eu quero agradecer a você que nos compartilhou parte dessa sua história dramática com o seu marido. Vamos lá, olha o que diz. Meu esposo era evangélico quase 40 anos. Isso é as palavras da amiga que nos escreveu nos comentários de um vídeo aqui do canal. Meu esposo era evangélico quase 40 anos e morreu com câncer. Triste, não é? E morreu com câncer. Ele tinha uma fé, dizia que tinha fé que Jesus iria dar a ele a cura. Ele lutou muito, fez tratamento, enfim, morreu com fé que iria ser curado. Ele não deixava de ir à igreja. Mesmo doente, ele ia nos cultos, fazia propósito. Foi muito difícil. A doença apareceu e levou ele dentro de 1 ano e 5 meses. E ela finaliza dizendo, está com 3 meses e 5 dias que ele partiu. Está com 3 meses e 5 dias que ele partiu. Minha querida, as minhas sinceras condolências. Não quero usar esse depoimento que você deu aqui no canal, que você colocou no vídeo, não quero usar para ganhar inscritos, views, etc. Não é essa a intenção, tá? Mas quero tomar a liberdade, como já li aqui, porque esse seu depoimento, ele serve para despertar outras pessoas. Veja, o marido dela era crente já há mais de 40 anos e ele tinha uma fé, ele caminhava pela fé. Quando a pessoa caminha pela fé, ela fica totalmente vulnerável, ela fica à deriva dos perigos. A pessoa que caminha pela fé, ela se olvida da realidade, ou seja, ela vira as costas para a realidade. A realidade para a pessoa que tem fé parece não ser real. Ela não aceita o que a realidade está lhe mostrando. Você está entendendo? A pessoa que caminha pela fé não aceita o que a realidade está lhe mostrando. Do que ela está passando, do que ela está vivendo, seja coisas ruins, sofrimentos terríveis, pela fé, a pessoa consegue transformar isso em uma ação divina do bem, que Deus está trabalhando nessa questão, nesse sofrimento, e que por fim vai lhe dar uma recompensa pelo que a pessoa está passando. Você está entendendo o que eu estou falando? Pois bem, só que tudo isso não passa de fantasias. O mundo fantasioso é o mundo da fé. A realidade está aí, batendo na cara. Então veja, o esposo dessa senhora era crente há mais de 40 anos. E de repente apareceu uma doença, um câncer que lhe levou, deu fim à sua vida. Em 1 ano e 5 meses, ele foi diagnosticado com esse câncer, ele foi embora. E ele tinha fé que Jesus iria lhe curar. Só que talvez ele nunca ouviu falar que Jesus é apenas um personagem lendário de uma literatura. Ele não é uma pessoa real, ele não é um Deus divino, né? Olha o pleonasmo, né? Um Deus divino, né? Ele não é um Deus, ele não tem poderes como a Bíblia o descreve, ele não faz aquilo que os crentes acreditam que ele faz. Mas a pessoa que está imbuída da fé, ela não aceita ouvir
uma verdade contundente, uma verdade que vem de encontro à sua fé, às suas crenças, às suas superstições. Ela não aceita uma verdade que venha desnudar o mito no qual ela acredita ser Deus. Não aceita. Veja, ele tinha 40 anos de fé, fora diagnosticado com câncer. Mesmo assim, ele continuava indo à igreja, acreditando que Jesus iria lhe curar. Imagina. Então, assim, eu volto a citar de novo aquela cantora evangélica, a Ludmila Ferber. Ela recebeu inúmeras profecias, a Ana Paula Valadão foi profetizar para ela que ela estaria recebendo uma chave para dar uma virada na situação, e que ela ainda ia cantar, ia louvar e adorar, e que ela ainda ia cantar, louvar e adorar a Deus por muitas partes do mundo. Só que não. Se a medicina, se a ciência, com todo o avanço, com a tecnologia, com todo o aparato, não conseguir deter um câncer, não tem divindade alguma, não tem Deus nenhum para detê-lo. Não é a sua fé, não é as suas crenças, as suas superstições, os rituais da sua religião que vai trazer a cura para essa doença letal, para essa doença mortal. E isso acontece com todo ser humano vivente na face dessa terra. Ninguém está em uma melhor condição. Nós podemos ser surpreendidos por essas doenças. E é muito importante saber que não tem ninguém, não tem nenhum ser sobrenatural, um ser divino de outros mundos com poderes miraculosos para nos ajudar nessa hora. Então esse senhor, ele ia para a igreja, dava seus dízimos continuamente, ofertava, e mesmo assim ele veio a óbito. Infelizmente, as minhas sinceras condolências para a família, para esta senhora, e quero agradecer você que decidiu nos contar essa experiência dolorosa aqui. Isso mostra que o nosso trabalho é relevante, é importante sim, mesmo que haja algumas pessoas que vêm aqui em nosso canal e diga que nós estamos falando besteira, que nós não temos o que fazer, por que nós queremos tirar a fé das pessoas, não é? Tem muitas pessoas que vêm aqui falar isso. Tenho aí uns camaradas aí que não se aquietam, eles sempre estão vindo aqui no canal para falar essas coisas aí. Só que o caminho da fé é um caminho tenebroso, amigo. O caminho da fé é um caminho assim, ele deixa você totalmente congelado, você não consegue mais raciocinar, não consegue mais refletir, você não consegue aceitar a realidade, porque a fé te proíbe disso. A fé, ela faz uma lavagem cerebral na tua cabeça de que tem mundos espirituais após a morte. Que a bênção não está aqui. A bênção está depois da morte. A fé, ela te ilude com essas fantasias de que não vale a pena viver aqui. Que aqui é uma passagem, é um campo de preparação para os mundos vindouros. Que tudo que você sofrer aqui, você vai ser recompensado no futuro, em outra vida, na vida após a morte. Então veja o tamanho da ilusão que é a fé. Isso faz com que as pessoas, essas fantasias que a religião prega para você, faz com que você renuncie à sua vida. Deixe de viver a realidade, deixe de se cuidar, deixe de se alimentar bem, deixe de viver a vida que é tão curta. A vida, meus amigos, ela é um pequeno hiato entre o nascer e o morrer. Tá? Vou repetir de novo. A vida do ser humano, de todo ser na Terra, é um pequeno hiato entre o nascer
e o morrer. Entre esses dois pontos horizontais, há muito que se viver, ou nada, né? Muito, pouco ou nada, porque muitas crianças nascem e morrem, já morrem logo, nem vive, não vive nada. Outras vegetam a vida toda, a vida que lhe é concedida, enfim. E muitas pessoas vivem uma vida de sofrimento, porque esse é o contexto da vida do ser humano, é sofrimento, né? É ilusões, é fantasias, ausência de sentido. É por isso que as pessoas ficam se enchendo esse pequeno hiato chamado vida de coisas que não tem o menor sentido, mas que para ela é tudo, é o sentido da sua vida. Pessoas que buscam riqueza, fama, glamour, status, beleza, outros gostam de ouvir músicas, outros vão para as drogas, bebida, sexo, imoralidade, crimes, coisas desse tipo, para preencher o espaço vazio de sentido de suas vidas. E sobre isso eu não vou confrontar ninguém. Cada um preenche esse espaço de suas vidas como bem né? Como bem a pessoa achar, né? Tá certo? Então, e aí muitas pessoas preenchem esse hiato da vida, né, com a fé. Eles passam a trilhar o caminho da fé nesse hiato chamado vida. Elas passam a trilhar o caminho da fé partindo da Bíblia, né? Orientados pelo que esse livro chamado Bíblia, que é um livro arcaico, anacrônico, ultrapassado, um livro que foi produzido para manipular as pessoas, para dominar os povos e as sociedades, tá? Mas que é um livro cheio de fantasias e nada de verdade. Nada de verdade. Nada se materializa na vida das pessoas. As promessas de cura, de prosperidade, de libertação, de salvação, de livramento, de vida abundante, que se encontra nesse livro chamado Bíblia, é tudo enganação. É tudo enganação. Que se você não correr para os médicos, se você não procurar viver uma vida inteligente, se alimentando adequadamente, dentro das suas condições, que é complicado também, você não viverá suficientemente essa vida abundante prometida. Porque não tem poderes para, vamos dizer assim, proteger a vida das pessoas que passam a trilhar o caminho da fé. Não tem poderes miraculosos. O crente não é uma pessoa sobrenatural, coisíssima nenhuma. Ele é igualmente um ateu, é igualmente um budista, é igualmente um espírita, candomblessista, qualquer outro ser humano na face dessa terra. O crente é igualmente, né? Morre do mesmo jeito, precisa se alimentar, tem sede, tem que beber água, tem que se cuidar, enfim. A única diferença é que ele se alimenta de ilusões e fantasias encontradas no caminho da fé. Encontradas no caminho da fé. E eu estou falando somente da fé do crente, eu estou falando de qualquer tipo de fé que você desenvolve em qualquer religião, em qualquer divindade. Porque se existe uma coisa no mundo, é religião. Existem muitas religiões, né? Então, as pessoas, mesmo elas estando sofrendo, elas estando passando por doenças terríveis e cruéis, mas elas, com a sua fé, a fé serve de alento, de estímulo, ela passa a acreditar que ela vai obter uma recompensa por todo o sofrimento que ela está passando. Mas eu quero finalizar esse vídeo, que já sei que está longo, quero finalizar esse vídeo dizendo o seguinte: meu amigo, a melhor coisa é você ser racional, encarar a vida como ela é, encarar a realidade, se cuidar, não se esconder atrás de crenças, superstições, fantasias, coisas que tais a gente já falou aqui,
que compõem o contexto da fé religiosa, não é? Se você é uma pessoa que gosta da realidade, gosta da verdade, então pega aí essa letra, pega essa dica, que é isso aí. A vida é isso.